Então, nesse vídeo aqui eu pretendo elaborar um pouco acerca do que eu defino como cristianismo cultural, né? Eu coloquei aí no título desse vídeo essa expressão provocativa porque honestamente de um ponto de vista assim teológico, espiritual ou quem sabe até mesmo filosófico, eu de fato tenho divergências com as religiões de matriz abrâmica, né? E por viver aqui no Brasil, a religião que tem mais influência, que tem mais poder, a única religião que possui uma espécie de representação política verdadeira, uma bancada tentando propagar ou impedir o avanço de certos ideais, certos valores, certos interesses, são religiões de matriz cristã, né? Então é por isso que eu vou elaborar um pouco sobre a questão do cristianismo cultural. Assim, eu nasci aqui no Brasil e não demorou muito tempo para descobrir que a gente vivia num país cristão, né? E eu vou deixar bem claro que eu pretendo não ofender ninguém que tenha fé cristã, eu apenas convido todo mundo que ou que compartilhe já das minhas opiniões ou quer saber o que eu penso, entenda então como é que as pessoas podem viver aqui no Brasil, crescer aqui no Brasil e ainda assim, por qualquer razão que seja, não adquirir uma devoção, uma fé tipicamente cristã, né? Quando eu era uma criança ainda, eu já fui introduzido para a ideia de cristianismo, né? A imagem, a figura de Jesus Cristo entra na nossa vida desde cedo e a gente escuta falar sobre essas figuras, tanto de Deus e o diabo e os santos cristãos e as imagens, etc, 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 etc. Eu nunca fui num culto numa igreja até onde eu sei. Eu não me lembro, pelo menos, de ter participado de uma missa, especificamente quando eu era uma criança. Só que, ainda quando eu era criança, eu já participei de cultos espíritas e, sim, as religiões espíritas também são religiões cristãs, embora, por definição, elas sejam consideradas religiões hereges, né? Isso falando do ponto de vista dos cristãos mais, assim, ortodoxos, basicamente, né? Porque até onde eu sei, na Bíblia, há condenações de quem se comunica com os mortos e o cristianismo é feito, quer dizer, o espiritismo é feito através da comunicação com os mortos, com os antepassados, mas ainda assim é uma religião cristã. Na verdade, a figura de Jesus Cristo é aceita, bem vista e bem assim representada em várias religiões que até mesmo não são cristãs, né? Só que agora, o cristianismo cultural, de modo geral, não colabora para a inclusão dessas religiões, né? E daí eu posso elaborar assim, até algumas questões específicas de por que o cristianismo não faz sentido para mim e eu não consigo abraçar certos valores. Um exemplo claro que eu posso dar para vocês é dos casamentos, né? O nosso ideal de casamento que a gente cresce ouvindo falar desde quando a gente era criança, e a cerimônia, e o que as pessoas almejam, e os votos de casamento e tudo mais, isso daí são tudo cerimônias de cunho cristão. E eu digo para vocês que no Brasil sempre foi assim, né, muito mais feito para uma questão de status, de desejo, né? Eu acredito que muitas pessoas que nem têm assim uma grande fé religiosa desejam um casamento dentro de uma igreja só por saber que tem a cerimônia, que tem o espetáculo, né? Mas é um ritual, né, todo feito dentro do cristianismo, né? Eu acredito que dentro do próprio catolicismo, até onde eu sei, pelo menos quando se trata de igrejas, né? E não vou entrar toda a questão comercial que também envolve a indústria do casamento, inclusive as próprias igrejas também, né? As catedrais, etc, etc, etc. Né? Mas esse é o tipo de coisa que, além de eu não ver assim verdade, né? Simplesmente porque eu não acredito na velha frase do até que a morte o separe. Qualquer pessoa que vive aqui no Brasil em 2024 sabe muito bem que as pessoas se separam muito antes de morrer, e eu vou ir mais adiante, eu acho que é bom, entendeu? Eu acho que essa frase, assim, desconstruída por completo, ela é uma frase horrível. Eu entendo que o que ela quer simbolizar dentro daquele cenário, daquele contexto, até pode ser algo bom, mas eu não acredito que seja algo sustentável na prática, eu não acredito que, enfim, que seja um valor cultural digno, decente, que vale a pena a gente ficar estimulando e perseguindo e ambicionando por aí. Então essa é uma espécie de cristianismo cultural que faz parte da sociedade brasileira que eu não estou adequado. E daí eu também posso falar sobre a morte, né? O próprio fenômeno de morrer, a experiência do luto, como que tu enterra alguém, as cerimônias que acontecem depois que a pessoa morre, né? Ao longo da minha vida eu percebi que, independentemente da religião das pessoas enquanto elas são vivas, é engraçado que depois de mortas, até por questões legais, sabe? Eu não sei como é que o Estado age com enterros alternativos. Eu não sei se tu precisa de uma, sabe, licitação e como que tu pode fazer, mas enterros dentro de cemitérios estaduais ou até mesmo privados, né?
sempre envolve uma cerimônia cristã, pelo menos todos aqueles que eu vi. Independentemente da pessoa ter outra religião em vida, ou dela ser ateia, agnóstica, quando ela morre, automaticamente o Estado trata ela como se ela fosse cristã. As cerimônias são cristãs, né? Missa de sétimo dia, etc e tal, e até o luto, entendeu? Até a experiência, né? Ainda hoje eu tento me desapegar cada vez mais da ideia de que a morte é o fim, justamente porque na minha visão espiritual, eu acredito que a passagem aqui na Terra é apenas uma etapa na nossa evolução. Então eu tento racionalmente cada vez mais ter um desapego dessa jornada, sabe? Entender que ela tem propósito, fundamento, que ela tem talvez até mesmo uma necessidade, uma razão de ser, só que ainda assim eu não estou aqui para ficar eternamente, e a morte, o desencarno, né, digamos assim, é algo que vem para todo mundo, então não faz o menor sentido correlacionar uma experiência natural, né, numa jornada cíclica, como se fosse algo ruim, como se fosse razão para sofrer, como se fosse razão para lamentar, né? Então essa é o que a minha relação com a morte que eu espero ter, e não que eu nunca vá sentir saudade, e não que talvez eu não passe por luto também, mas eu acredito sim que a experiência que a gente vê, sabe, as pessoas agindo de uma certa forma, se vestindo de uma certa forma e, sabe, sofrendo daquela maneira, acontece por causa do cristianismo cultural. E por que eu digo isso? Porque, bem, ao longo da minha vida eu fui capaz de descobrir que não é obrigatoriamente assim, entendeu? Existem outras formas de lidar com a morte, existem outros núcleos de sociedade, outras maneiras de enxergar esse processo. Então, sim, nem em todo lugar do mundo a morte é vista daquela forma, enterrada daquela maneira, com as pessoas soluçando, chorando e sofrendo muito por alguém que já partiu daqui. Então, né, esse é outro exemplo de algo que tem a ver com esse cristianismo cultural que eu posso apontar para vocês. E em última instância também, acho que outra coisa que eu posso adicionar tem a ver assim com até uma questão que está ligada a substâncias psicodélicas, drogas, se vocês preferirem, né? Eu já falei aqui mais de uma vez nesse programa o quanto que eu sou a favor da legalização das drogas, especificamente pela maconha, por eu acreditar que ela oferece o potencial terapêutico mais emergencial, né, visto a natureza dos problemas que ela se dispõe a solucionar. Eu acredito também que é uma droga que tem um risco menor, e ainda por cima, não só a parte do risco, eu de fato acredito que a reintrodução da maconha no mercado legal vai abrir a possibilidade dela ir parar em outros espaços que ela nunca deveria ter saído, e essa relação da sociedade de uma forma mais positiva com a maconha não vai ser apenas assim neutra, vai ser positiva, entendeu? Eu acho que vai ser benéfico. Eu de fato acredito nisso. E o mesmo pode se estender para várias outras drogas. Evidentemente que tem muitas considerações para fazer sobre isso, só que assim, eu sou convencido, não apenas de um ponto de vista legal, lógico e material, de que a legalização é um caminho para uma sociedade melhor, só que até de um ponto de vista mesmo assim, existencial, sabe? Pragmático da relação humana com as plantas. Assim, se existem substâncias consideradas psicodélicas, sabe? Se Deus, a força criadora, o motor inicial, o grande arquiteto do universo, a natureza, foi capaz de criar para nós, prover para nós substâncias que não são todas e qualquer substância, sabe? Algumas substâncias se comunicam com partes específicas do nosso cérebro, mudam a nossa relação com a realidade, permitem que a gente enxergue coisas que normalmente a gente não vê, escute coisas que a gente normalmente não ouve, e mais do que isso, permite que a humanidade realmente viaje para espaços que normalmente ela é incapaz de ir lá. Principalmente se for uma pessoa que sequer tem conhecimento de como ativar essas partes do seu cérebro, né? Então, isso não aconteceu por um acaso, não é toda planta que faz isso. São famílias específicas de plantas que têm esse poder. Então, a pergunta para mim, pragmática, sabendo que essas plantas existem e aquilo que elas são capazes de fazer isso é ruim, inatamente ruim? É a armadilha de Deus ou uma ação do adversário, do inimigo? Se é que você sabe de que eu estou falando, sabe? Então, quando eu refleti totalmente sobre essa ideia durante um longo período de tempo, a minha conclusão final sobre esse assunto é a que eu tenho até aqui agora. Essas plantas não são inimigas da humanidade. Se Deus deu forma, deu vida para elas e permitiu que elas tenham certas relações com a psicologia humana, eu acredito que é para o ser humano atrair certas coisas dali, sabe? É para a humanidade tirar assim aprendizado. Eu não vejo por que teria sido criado certas coisas que só tem um propósito, mas na verdade tem múltiplos propósitos, mas alguns deles envolvem tirar o ser humano do estado de sobriedade, né? Então essa é
uma frase simples que eu posso terminar essa parte aqui desse programa sobre por que eu sou contra o cristianismo cultural, sabe? A nossa sociedade vende a ideia de que estar sóbrio o tempo inteiro é o ideal. E podem ter certeza que eu acredito que estar sóbrio várias vezes na tua vida é algo importante. Só que agora eu não tenho como dizer para vocês que eu acredito que a sobriedade o tempo inteiro, a vida toda, é o melhor e que não existem razões, motivos, propósitos, enfim, uma série de circunstâncias que tipo assim, se não for o ideal, pelo menos assim, benéfico a pessoa estar no estado alterado de consciência, visto que existe essa possibilidade, sabe? Se a gente não fosse feito para entrar em transe, a gente não teria essa capacidade, é meio assim, deveria ser lógico, né? Então, basicamente eu passei um pouco dos 10 minutos porque eu quis esclarecer esse ponto, mas é isso que eu acho, sabe? Para qualquer pessoa que for cristã e me ver até aqui, não considere-se ofendido, mas eu me esforço muito para tentar justificar todos os meus posicionamentos e porque que eu de fato divirjo dessas opiniões cristãs, sabe? Eu acredito que é a única coisa que a gente pode fazer num mundo civilizado, né? É elaborar o porquê que nós acreditamos que as coisas funcionariam melhor de uma forma em vez daquilo que está aí. E logo mais eu vou estar trazendo outro programa sobre algum assunto que pode ou não ter a ver com tudo que eu acabei de falar aqui. Valeu!